Isto é que era tifo. Isto. Isto é que era tifo. Rapaziada, já estão aí? Mais um bocadinho. Juntem-se aí, rapaziada, que isto hoje tem aqui muita coisa para falar. Grande maluco, o gajo estava a comandar. Tifo a sério. Dai. Bom, rapaziada, como é que é? Pá, meti hoje aqui umas gravações que eu tinha aqui antigas. Vou meter aqui a música habitual. E então é isso. Pá, para dar aqui, em primeiro lugar, hoje os parabéns ao Directivo Ultras 21 pelo seu 15º aniversário. E pronto, forte abraço para todos. Isto que eu meti aqui era tifo. Foi num jogo contra o Belenenses, creio eu. Eu tenho aqui imensas coisas gravadas de antigamente, pronto, tive focal, e pronto, esta era uma entre tantas, foi que eu já cheguei um bocado tarde hoje, então foi a que eu consegui encontrar aqui. Rapaziada, epá, eu não consigo tirar o efeito do espelho, mas eu vou comprar uma câmara, que eu já vi umas câmaras baratas, para eu fazer a transmissão com mais qualidade. E então, pronto, ontem houve um rapaz que até me mandou aqui como é que se fazia, eu estive aqui, só que eu não percebo um caralho disto. A minha parte não é técnica, a minha parte é pensar nas merdas, é filosofar, é fazer música, essa é que é a minha parte. O resto, a parte técnica tem que ser com outros, porque não é comigo, infelizmente. Olha, paciência, um gajo não pode chegar a todo lado. Mas temos aqui uma grande equipa do Rapaziada 1906 e com certeza a gente vai dar a volta a todas essas questões técnicas, mais dia menos dia. Por falar em questões técnicas, quero informar que o Rapaziada 1906, a partir de agora, a partir de hoje, tem todos os diretos gravados também no SoundCloud. Portanto, quem quiser ouvir no carro, pode ouvir a partir de agora. E os nossos diretos estarão disponíveis a partir de hoje. Podem baixar, pôr numa pendrive e através de smartphone aceder ao SoundCloud. Os podcasts, tudo, essas coisas todas, eu estou aqui a ler porque eu não percebo nada dessa merda. Mas pronto, tem essa cena toda à vossa disposição a partir de agora, até porque quem não vir o direto podem ouvir no carro, tranquilo, e pronto. Isto um bocado em resposta àquela história do programa de rádio, quando alguém disse, o programa de rádio, como a gente falou, dá muito trabalho, não dá, mas tem disponível os áudios agora também das gravações, e a gente daqui vamos para o canal. Rapaziada, a gente está a ver que estamos a começar a fazer comissão a muita gente, já aí rapaziada, 2 ou 3 patos que andam aí, não sei o quê, no Twitter, epá, rapazes, vou-vos dizer uma coisa, eu sou o vosso pior pesadelo, sabem porquê? Porque eu não quero nada do clube, eu quero que vocês se fodam, estão a compreender? A única coisa que eu quero do clube é que o clube ganhe, não quero mais nada, e portanto, vocês que usam de vir para aí a dizer que isto e que aquilo, que é tudo tanga, eu não quero nada, pá, quero é que, olha, eu quero que o clube ganhe e quero que vocês vão para o caralho. Pronto, é só o que eu quero. Estão a perceber? Pronto, não quer mais nada. Então é isso. Passado que está esta fase introdutória, um gajo já se está a enervar aqui logo no início. Bom, é o seguinte, hoje eu vou começar por... Tenho denúncias novas. Em resposta a esses, acho que estão azedados, deve ser algum familiar ou qualquer coisa. Temos mais denúncias, que a gente já vai lançar no fórum para vocês falarem. Mas para já é o seguinte, eu vou falar das cenas estrangeiras que andava aí há 4 ou 5 dias, que tenho andado a enrolar e não falei. E hoje não vou falar de nada do Sporting, nada, quer dizer, das perguntas que mandaram sobre o Sporting, vou deixar para amanhã. Vou ler os poemas, vou falar das denúncias, vou lançar
levantar questões que estão aí na ordem do dia e vou responder aqui finalmente algumas questões que me fizeram. Eu vou começar aqui pelas questões internacionais, que eu já ando a enrolar isto há uns tempos, e depois vou passar para os poemas e vou deixar as denúncias para o fim, ok? Então é o seguinte, em primeiro lugar eu queria já deixar aí para debate no fórum uma situação que é o seguinte. Aquela história da gala honoris Sporting ter sido mudada a data, a gente aqui vai falar tudo. Está muita gente a dizer que parece que a cena do casamento do presidente está-se a sobrepor à data da fundação do clube, porque foi sempre comemorada a 1 de julho e este ano, por exceção, vai passar para o dia antes porque ele se decidiu casar no dia 1 de julho. Vão debater isso aí no fórum, acho que é um assunto interessante. Temos o fórum aí já aberto para essa discussão. Se quiserem ver o direto agora, vejam, e depois no fim vamos falar sobre isso aí no fórum, todos debater, mas fica aí aberto porque está a levantar uma grande celeuma e pronto, e acho que sim, é uma notícia da ordem do dia em que muita gente julga que ele já está a querer ser mais importante do que o Sporting, outros julgam que ele é o Sporting, outros julgam que ele é dono do Sporting, outros não, outros dizem que não, que é normal, coisa e tal. Então está aí para o pessoal debater. Como sabem, aqui a gente tem liberdades de expressão. A única coisa aqui, o único gajo aqui que está mal no meio disto tudo sou eu. Sabem porquê? Porque eu quero que vocês se fodam, todos. Os gajos que vêm contra mim, que vêm dizer mal de mim, eu quero que vocês vão para o caralho, pá. Todos, estão a entender? Eu não quero saber de vocês para nada, nem do Sporting, nem dos dirigentes, nem do caralho. Estão a compreender? A única coisa que eu quero é que o Sporting ganhe. Não quero mais nada. Por isso a mim não me afetam. Podem dizer o que quiserem, que eu quero que vocês se fodam todos. Estão a compreender? Pronto. Vão lá ao fórum, pessoal, debater, a rapaziada. Pá, a rapaziada vai ter que ser interventiva a todos os níveis. Estão a compreender? Então é isso. Bem, rapaziada, é o seguinte, isto é já para arrumar aí com alguns, aqueles espertos, que eles procuram tacho. Ao fim e ao cabo, os gajos que andam sempre a procurar tacho. Ou que lá estão e não o querem perder, ou que querem ir para lá. Eu, como não sou um nem sou outro, quero que vão todos para o caralho. É simples. E quero que o Sporting ganhe. E quero exigir essas merdas todas que lá estão. Estão a compreender? E por isso é que eu vou denunciar, porque eu não quero lampionagem no Sporting. É tão simples como isto. Não quero lampiões no Sporting e vou denunciá-los. Todos. Estão a perceber? E a mim não me ameaçam, ou podem até ameaçar, mas a mim não me metem medo nenhum, que eu quero que vocês vão todos para o caralho. Estão a compreender? Pronto, simples. Então é só isto. Desculpem lá, pessoal, já me estou aqui a enervar logo de manhã não, logo no início. Amanhã adivinham que eu estou no Japão, na Austrália, é fedido. Bom, vamos lá então. Respondendo aqui, houve aqui ele mandou-me aqui uma pergunta ao grande André, que disse: boas, grande Miguel, parabéns pela página da rapaziada 1906, aí se vê o teu carisma de líder, mesmo 15 anos depois de teres deixado a curva, continuas a ter a admiração e respeito de várias gerações sportinguistas. Tenho duas perguntas, uma nacional e outra internacional. Qual é para ti o melhor grupo ultras de Itália hoje e no passado? Epá, para mim nunca houve o melhor grupo ultras. Eu já respondi isto em coisas anteriores, houve vários grupos ultras bons no passado e agora, e continuava. Agora não é como era no passado, obviamente, agora a coisa morreu, esmoreceu, mas no passado não havia um grupo ultras que era o melhor, havia vários, e eu tenho imenso respeito por todos os grandes grupos ultras que havia no passado, sendo que nos anos uns eram melhor que outros, numas alturas outros eram, então não se pode falar em melhor. Epá, os melhores é aqueles que a gente todos sabemos, aqueles que tu que acompanhas sabes também de certeza, dos clubes maiores, depois de outros clubes mais pequenos, tipo Livorno, Verona, não sei o quê, aquilo que nós já falei no outro programa. Depois tu dizes... para um leigo como eu, no passado eram os irreducíveis e hoje os gajos do Nápoles gostas muito. Epá, pronto, é a tua opinião. A pergunta nacional: qual é a melhor claque nacional na atualidade? Do Sporting ou não? Abraços. Não me vou pronunciar porque eu já expliquei o que é que eu acho em relação ao fenómeno das claques, e então prefiro não me pronunciar. Para mim não há melhor claque que Portugal. Obviamente, em termos de apoio, gostaria sempre que fosse o do nosso Sporting, e é só isso que eu tenho para dizer. Em termos de claque, qual é a melhor ou pior? Não, porque eu tento não acompanhar, porque acho que não haja muito para ver, honestamente. Não acho que haja muito para ver. Então fica aqui a minha resposta.
às tuas questões. E agora vamos passar aqui a uma questão que foi lançada também pelo... em termos de músicas. Era aquelas questões de músicas que me tinham sido lançadas. Boas, Miguel, como pediste para fazer, vim esclarecer a pergunta que te fiz quando te enviei um poema há uns diretos atrás. Gostava de saber qual é o teu cântico, ou cânticos, se tiveres mais que um, que mais curtes do Sporting, que não é da tua autoria. Cântico de bancada, como pediste para especificar. O cântico que eu mais curto não é da minha autoria, eram todos os cânticos anti-lampiões antigos que eu curtia à brava. De manhã começa o dia a foder os lampiões e à noite a festejar a vitória dos leões. Nós só queremos foder os lampiões, foder os lampiões. E eu curtia à brava cantar isto. Pronto, eram estas as coisas antigas. Malhar na lã. Benfica, Benfica, a merda do Benfica, a águia faz piu-piu, oh Benfica, vão para a puta que os pariu. Estas é que eram as bacanas, eram as que eu curtia, porque antes não havia cânticos Sporting, era Sporting, Sporting, era só isso, não havia pouca coisa. Para entender, era coisa. Depois, a partir ali, depois da minha fase, é que se introduziu os cânticos, coisa e tal. Honestamente, não havia muita coisa, mas pronto, está aqui a minha resposta. Tu dizes... Agora, está bem. Forte abraço e que este espaço que tu criaste continue a crescer. Exatamente, quero também que continue a crescer. Então, muito obrigado, Nuno Marques, e um abraço para ti e continua a mandar aí as coisas que tu achares por bem. Agora, vamos aqui a mais uma questão... Vamos a mais uma questão sobre cânticos. Vamos já despachar a questão dos cânticos e depois vamos passar para duas questões ainda internacionais que são engraçadas. Hoje vamos ter a história da curva das Juventus, porque eu contei a da Fiorentina, agora conto a das Juventus e conto qualquer uma, conta que vocês quiserem. Mas esta é engraçada porque é na sequência do último e-mail que eu tinha... fiquei por responder, que eram várias perguntas, que era o Luz e Blanco. Que era na sequência do último e-mail que enviei, perguntei qual o cântico do Sporting que mais gostas e de outros clubes do mundo. Faço de novo a questão, mas agora dividida em vários momentos. Eu sobre os cânticos do Sporting, é assim, eu não te vou responder porque para mim os melhores são os meus. Mas não, sério, não te vou responder. Sobre os cânticos estrangeiros, eu vou-te responder como é que, se fosse eu que mandasse a curva, como é que seria o estilo que eu tentaria encontrar para a coisa, ok? Tu dizes, início de jogo contra rival, derby ao clássico. Era uma cena que em Itália cantam que é Uccidiamo lì, que é era logo para começar, sempre. Diz uma grande da puta, estão a perceber? Em derby, pronto. Era assim que eu começaria. Espera aí, deixa-me ver, já estou nervoso. E então, espera aí só um bocadinho aqui. Começando com esta. Espera aí, que eu já te volto a responder. É só ver aqui uma coisinha. Ok. Então, vamos lá. Espera aí. Depois tu perguntas, equipa a jogar bem, a carregar o adversário perto do golo. Quando a equipa está a jogar bem perto do golo, era aquela do nós jogamos aqui, que só quem a cena em italiano, cantavam os gajos da Fiorentina, que era Noi giochiamo con te, violale, 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 oh, 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 oh. Quando a cena estava lá em cima, esta seria a minha predileta, que é nós jogamos contigo. A ideia é essa, nós jogamos contigo. A cena está perto de ser golo, nós jogamos contigo, estão a entender? Seria essa. Depois tu dizes, equipa a jogar bem, mas sofre um golo totalmente injusto. Havia uma música dos gajos do Ascoli que eu curti à brava, eu cheguei a adaptá-la também para a curva, que era aquela que nós tivemos a ouvir ontem, a ouvir há pouco, digo, que era que os gajos cantavam Io canterò per te, forza dai picchio, dai non molare, lotta col cuore e canta insieme a noi. Ou seja, eles diziam eu cantarei para ti Forza dai picchio, picchio que é a coisa do Ascoli, dai non molare, não desistas, luta com o coração e canta connosco. Estás a perceber? Era isso que eu faria caso a equipa sofresse gol. Essa era a que eu gostaria mais de meter. Depois, equipa a ganhar confortavelmente na segunda parte, embalar para a vitória. Il toro Torino, il toro lebello, c'entra dentro il cervello, sale sopra la testa e comincia la festa. E era festa a segunda parte toda. Esta seria a que eu
a que eu cantaria. Eu sei que isto se calhar é um bocado complicado para alguns gajos que estão a ver, mas esta seria a minha. Eu adaptava isto para o Sporting facilmente. Depois, tu dizes, bom jogo da equipa, perto do final do encontro, agradecer à equipa. Al tuo fianco sempre resterò, mai da sola sai ti lascerò, e dovunque andrai ti seguirò, e per te così io canterò, e ale, ale, viola, ale, e ale. Que é a cena do... Estamos contigo, estão a entender? Festa, fim do jogo. Esta seria a que eu meteria. Também arranjava letra fácil para o Sporting. Depois tu perguntas, equipa a não jogar um caralho. Combatete, per noi. Combatam por nós, caralho. Tudo. Combatete, per noi. Exigir. A equipa não joga um caralho. Exigir que joguem. A entender? Mas não é um caralho. Não ali estão... Que só falta dançar. Parece a discoteca. Exigir, caralho, combatete per noi, pedir, a entender? Era isto que eu faria. Pois, equipa prejudicada pelo árbitro. Pá, equipa prejudicada pelo árbitro, os maiores são os brasileiros. Juiz, vai tomar no cu. Juiz, esses são os maiores. Brasileiros são os maiores. Depois... cântico contra jogador ou instituição. Pá, isso há muitos. Eu pedia-te aqui uma série deles contra determinados jogadores. O pessoal da Fiorentina, quando a Juventus lá foi jogar, cantavam, o pai do Del Piero tinha morrido, e eles cantavam Il babbo di Del Piero in cimitero, il babbo di Del Piero in cimitero, il babbo di Del Piero, il babbo di Del Piero, il babbo di Del Piero in cimitero. O pai do Del Piero está no cemitério, tinha morrido. Pronto, isso para ofender um jogador acho que é forte. Pois que era também para o Mancini, lá mamma di Mancini é uma maiala, a mãe do Mancini é uma puta. Pronto, era essas tipo músicas assim, ofender gajo por gajo, seria o que eu faria. Depois, dizes cântico a favor de jogador ou instituição. Cântico a favor é todos, é os cânticos normais da curva, os que seriam normais dentro do rol que o pessoal tem. Depois, curto também uma música do pessoal, para cantar contra os outros. Por exemplo, se a gente vai jogar contra uns gajos de uma cidade que tem um sotaque diferente da gente, os melhores gajos nisso são os gajos do Verona. Os gajos do Verona cantam sempre contra os outros quando vão jogar. Dizem, non si capisce, ma come cazzo parlate, non si capisce, ma come cazzo parlate, que não se percebe que caralho é que vocês estão a dizer. Isto é muito bom, pá. Tão simples e tão bom. Vocês vão jogar contra uns gajos que o sotaque é diferente, é usar isto, caralho. Isto é tão fácil, caralho. Pá, eu fico maluco. Foda-se, olha, eu nem quero falar mais. Quando é da minha prima. Bom... dizes, última questão, disseste que os cânticos devem ser colocados consoante o momento de jogo. Achas por isso que os capos não devem estar de costas para o jogo? Sim, acho que não devem estar de costas para o jogo. Pronto, então é isto. Houve aí alguém que colocou uma vez uma questão, ou mandaram aí uma cena com uma questão a dizer que eu ultimamente, no último ano, quando eu estava no diretivo, que eu estava de costas. Eu não estava de costas, eu estava em cima do muro, mas eu apoiava-me no megafone que estava com suporte, ou às vezes até pessoal que estava ao meu lado, em que eu me apoiava e eu estava sempre virado lá para trás, sempre a ver o que é que acontecia. E muitas das vezes eu na cara das pessoas via se havia perigo ou não. Não era bem como estão a coisa. Estão a entender? Então pronto, é isso. Fica aqui o Blanco, que mandaste estas perguntas. Eu já andava para te responder isto há uma semana e ficou respondido agora. Deu-me um prazer do caralho aqui este bocadinho, muito bom, fez-me reviver algumas coisas antigas, porque eu agora estou mais na cena da música, mas é mais profissional, não estas cenas. Mas gosto sempre, de vez em quando ouço estas coisas antigas, gosto de me recordar. Espera aí. Bom, agora vamos ler aqui... fiquei de responder uma vez, o grande Daniel Sousa tinha mandado um poema, só que depois fez-me umas perguntas que eu acabei por não responder por serem estrangeiras. Sobre estrangeiro. Então ele diz, gostava que falasse acerca da curva do Nápoles e do seu líder Gennaro Di Tommaso. Penso que ainda seja ele o líder. Lembro-me do episódio da Blues a dizer Special e Libero, como ficou essa situação. Sobre os gajos do Napoli, deixa-me eu falar-te amanhã, porque eu não me preparei, porque hoje estive aí, o dia foi fedido, a gente teve com esta história do podcast e não sei o quê, e preparar o direto e não sei o que mais, e mais merdas aí. A minha vida não é só isto, eu também tenho de trabalhar, isto está-me a roubar tempo como ao caralho,
E então eu não pude preparar uma resposta para ti. Mas há outra que tu mandaste aqui, que era então o que tens a dizer do derby da Sicília, o Catania-Palermo. Epá, o Catania-Palermo está aí no livro, naquele livro que eu disponibilizei para vocês, está no site, vão ao site, tirem lá. Tu vais ler, por acaso foi um ano de sorte, que aquele 2006 estavam os 3 clubes da Sicília na Série A, os mais importantes. Tu falas em derby da Sicília, Catania-Palermo, mas há vários derbys, há vários clubes na Sicília. O mais importante, obviamente, é o Catania-Palermo, porque é aqueles que têm mais gente. Mas tu na Sicília tens também o Messina, que é o terceiro, que nesse ano estava na Série A também. Depois tens o Acireale, o Siracusa, Trapani, Licata, o Acragás, que é muito conhecido aí das apostas. Diziam que tinham jogos marados e não sei o quê, que estava o ano passado na Série C ou D ou caralho. Tens o Marsala e depois em Catania tens um derby que é com o Atlético Catania, que é, porque há o Calcio Catania, que é aquele mais conhecido, e o Atlético Catania, que é uma grande merda, é um clube pequenino. Mas pronto, em relação ao Palermo Catania, se fores aí no livro, na página 48, no livro que eu disponibilizei para vocês, tens lá uma cena: Palermo Catania, incidentes entre as tifosaria, feridos, stewards e polícias. O derby siciliano ficou marcado, como é habitual, por violentos confrontos dentro e fora do estádio. Na tarde que antecedeu o jogo, assistiu-se a uma mega batalha entre um grande número de adeptos rivais no Viale Regione Siciliana, nas proximidades de Via Perpignano, onde foram também agredidos alguns agentes da polícia urbana. Os confrontos foram depois controlados pela chegada de um vasto número de polícias de intervenção dentro do estádio. Logo após a chegada, os etnei foram o alvo de milhares de pregos vindos do lado dos palermitani. Nestes minutos de grande hostilidade, foi destruído o vidro blindado que divide os setores. Foi necessária a intervenção da polícia para a formação de cordões de proteção que evitassem o contacto entre as duas tifosaria. Os adeptos visitantes destruíram ainda as casas de banho do próprio setor, utilizaram as peças dos sanitários destruídos para as atirar contra os palermitani. O balanço dessa noite resultou em 3 dezenas de pessoas que sofreram lesões, entre as quais 5 agentes da polícia, 4 stewards. Os resultados foram traumatismos cranianos e contusões. A polícia conseguiu deter em flagrante 3 catanenses e 2 palermitani, graças às telecâmaras do estádio e às filmagens feitas pela Digos. No mesmo mês houve Catania e Messina, que foram 28 detidos e 3 agentes da polícia feridos. Está aqui, o derby da Sicília é isto. Era isto. Agora não tanto, mas era isto. Isto é a Sicília. E pronto, está aqui a minha resposta. Vai ler o livro, eu disponibilizei o livro aí para vocês. Lê, lá tens várias informações sobre Catania, Palermo e Messina. E pronto, dispõe, ok? Então é isso. Depois tu tinhas pedido para mandar um forte abraço para os Trafulhas das Vela ao Algarve, eu já tinha mandado outra vez. Obrigado, Daniel. Continua a mandar as cenas que tu quiseres. Depois eu respondo-te a cena do Napoli, não fica esquecida, ok? Até porque houve aí mais pessoal a fazer a pergunta também, não está esquecida, só que eu não tive tempo. Depois temos uma pergunta do João Galeano, que mandou mais um poema, e o João Galeano tinha-me deixado uma pergunta da outra vez, que era: podes contarem um pouco da história dos Ultras das Juventus? Posso contar um pouco da história dos Ultras das Juventus, deixa-me só beber. Então é o seguinte, o pessoal das Juventus, eu não gosto muito de... como vocês sabem, sou fiorentina, não posso curtir as Juventus, mas um gajo tem que saber as histórias, não é? Então, os primeiros grupos das Juventus foi o Juventus Club Torino e o Juventus Clube Primo Amore, que eram tipo como se fossem núcleos, ok? Não era uma coisa assim tão... não era ultras, não eram grupos ultras, mas faziam transfertas no início dos anos 70. Portanto, era dos primeiros grupos em Itália a fazer transfertas, apesar de não serem ultras, mas era tipo, sei lá, o núcleo não sei do quê, esses dois grupos. Depois, nos meados da década de 70, é que nasceram os 2 primeiros grupos ultras, ok? Os grupos já com nomes atribuídos, que era a Fossa dei Campioni e os Venceremos, que era a cena em espanhol, que era um grupo de esquerda, nitidamente de esquerda, inclusivamente tinha uma estrela vermelha no meio da faixa dos gajos.
Pá, e de uma cisão destes grupos nasceram os Fighters, os célebres Fighters das Juventus, que se tornou no grupo mais famoso e com maior longevidade de sempre. Eles na altura, no início, pá, tinham gemelagem com a Atalanta, vejam lá, no início, e tinham amizade com a Roma e com a Sampdoria, isto no início da década de 70. Pois no início dos anos 80, os Fighters sofreram uma reorganização e ao lado de novos grupos que surgiram como o NAB, que era Nuclei Armati Bianconeri, que depois se juntou com o Viking, que eu já conto mais à frente, juntando grupos da região de Pavia e da Ligúria, que eram os Indians e a Juventude Bianconera, que eram dessas duas regiões, portanto, tudo grupos surgiram. Pá, começaram a fazer-se respeitar, mesmo entre as fertas, no que diz respeito a confrontos e também no próprio TIF em si, por serem já vários grupos e já com uma certa dimensão. Pá, depois houve a questão do Eisel em 85, que na verdade as vítimas não foram ultras, os gajos que morreram não foram ultras. Até o pessoal das Juventus, os ultras que tentaram enfrentar os gajos do Liverpool, foram impedidos pela polícia belga, que evitou que a cena pudesse ter sido pior ainda do que o que foi. Houve tentativa de resposta que foi reprimida, não é? Pela polícia belga. Pá, pois em 87 os Fighters são forçados a acabar por causa dos célebres incidentes em Firenze contra a Fiorentina, pronto, que o ódio já vinha atrás, mas que ainda a coisa ficou pior na sequência desses violentos confrontos. Pá, e o vazio deixado pelos Fighters foi preenchido pelo grupo Laranja Mecânica, que era o nome inspirado no filme do Kubrick, o Laranja Mecânica. Pá, já era um grupo caracterizado por uma estrutura e organização vanguardista para aquela altura, composta por secções que espalhadas por toda a Itália, estás a entender? Pá, capazes de levar a curva Xiré aos máximos níveis históricos, que na altura ainda não se chamava curva Xiré, era a curva Filadélfia, que a curva Xiré foi depois quando passaram para o Dele Alpi. Pá, a repressão policial e legislativa que viu nessa denominação do grupo uma apologia à violência obrigou a que eles mudassem de nome. E então eles mudaram de nome, deixou de ser o tal Laranja Mecânica, passou a ser o Drughi, que era a cena em italiano dos Drugs, que eram os personagens do filme, não é? Quem viu sabe, do filme, que foi inspirado no livro, etc, etc. Pá, pois na mudança do Comunale para o Dele Alpi, quando fizeram o Dele Alpi, quando foi a cena das Olimpíadas em Turim, surgiu um novo grupo, os Viking. Decididamente politizados, esses à direita. Pá, e começou a haver bué de problemas na curva. Porque eles eram vários contrastes, porque os outros grupos não eram politizados, não sei o quê, aquilo era uma cena assim um bocado fora, então eles decidiram ir para a norte, para a curva norte. Então foi o primeiro clube em Itália a ter ultras nas duas curvas, foi a Juventus. Tinha na curva Xiré, não é, do Dele Alpi, e depois na curva norte. Curva Xiré, que era o nome dado pelo ex-capitão que tinha falecido num acidente de viação trágico, e então atribuíram o nome dele à curva. Deixem-me só pôr aqui outra vez isto. Um gajo só tem 7 músicas, pá, tem que começar a fazer mais músicas. Pá, os Viking, decididamente politizados, né, assumiram esse radicalismo, e em 96, 10 anos depois dos incidentes em Firenze, que tinham causado o desaparecimento dos Fighters, ressurgiram os Fighters com uma nova faixa e com outro nome, que era Grupo Histórico, como é que era? Fighters Black and White Supporters Grupo Histórico. O nome era tão grande que eu tenho que consultar aqui. Fighters Black and White Supporters Grupo Histórico. E a faixa era enorme, ocupava quase a curva toda. Pá, depois nasceram, entretanto, Núcleo, Área Bianconera, o Official Fans, Arditi, e na curva norte surgiram os Irriducibili e curva norte, junto com os Viking. O único gemelágio das Juventus é com o Piacenza, não tem mais nenhum. Pá, e tem amizade com o Den Haag, da Holanda. Em 2004 e 2005, os Drughi, em tipo de ajuste de contas com os Fighters, tomaram a hegemonia da curva e voltaram a ser o grupo mais importante. E pronto, está aqui a história dos ultras das Juventus. Quiserem, continuem, mandem mais perguntas sobre o que vocês quiserem, que eu estou aqui para responder. E agora vamos passar aos poemas. Ver aqui mais um bocado. Isto está a cair, dizem que está-se a ver mal, mas isto não está a falhar aqui. Há qualquer coisa aí que não está bem com as vossas cenas. Vou ler aqui uns poemas, não são muitos. Isto hoje eu não tenho coisas depois para ler de mensagens do pessoal. Vou deixar para outro dia.
Eu vou começar aqui com o poema do grande Vítor Açoriano, poema e adivinha, não é? Que ele manda sempre e diz: um dia estava em um hospital do Peru quando ouvi a história de um bebê que nasceu pelo cu. A primeira vez que a mãe o viu, com um bocado de merda o confundiu. Quis então saber do que se tratava, os médicos disseram que a mãe nunca se vacinava. Daí, em vez de um humano ter saído aquela criatura e que para todas as suas deficiências não havia qualquer cura. Aproximei-me então do quarto em questão e veio logo um cheiro a lampião. Tive então de ir buscar um prego para o nariz e quando entrei não o pisei por um triz. Quando o vi pela primeira vez tive logo recordações daquelas vezes em que mandei grandes torcelhões. Foi uma experiência de veras traumatizante e ainda hoje em dia gasto por dia uma lata de desodorizante. Por fim ainda fiquei a saber de uma história que nunca mais me saiu da memória. Com ela gostava mais de comida do que do filho, acabou por o chamar de carrilho. E pronto, aqui fica o poema do Vítor e agora adivinha. Fiz merda em tudo onde passei e, por exemplo, o Famalicão afundei. De momento sirvo o carnide e estou perto de ter a minha lápide. O meu ordenado é uma maravilha porque também escrevo a cartilha. Estou desejoso de levar uma afogadela, eu sou o... Respondam aí. Abraço e siga amanhã nos porcos, o site está brutal. Obrigado, Vítor, continua a mandar os teus poemas que a gente está aqui para ler, sempre que for preciso, ok? Então, agora vamos ler aqui o poema do grande Rui Pedro Teixeira, que tinha mandado um poema que eu não cheguei a ler. Este poema já tinha sido mandado há uns tempos, que era: chegou a hora, vais partir, ó desgraçado lampião, que faças uma boa viagem para te juntares ao Damião. Nesta aventura serás pioneiro, é a epopeia dos lampiões. Irás desbravar caminho onde irão passar 6 milhões. Como Moisés foi para os judeus, assim serás tu para a lampionagem. Como o herói que foi à frente para lhes abrir passagem. Serás lembrado como herói do carnido que do cu foi cagado. E por este teu feito, em mil lotes serás cantado. Como Moisés no Êxodo, também tu foste escolhido para conduzir o povo de merda que não devia ter nascido. Levanta ferro e iço à vela que a todo o pano vais navegar. Leva-o isso que há um Inzébio que ele não para de chorar. Vá, leva o teu povo ao Moisés do galinheiro. Vou agora fazer a descarga, já não te aguento o cheiro. Um abraço para a turma do Burgo. Forte abraço, turma do Burgo. Sempre a considerar. Vocês sabem que eu acompanho também as vossas cenas. E pronto, e continuem a mandar os poemas. Agora vamos ler aqui um poema do grande António Sousa, que mandou à última da hora, mas eu ainda consegui imprimir. Deixem-me ver aqui um bocadinho. Bom, boas tardes, junto envio um poema sobre essa epidemia corrupta de Portugal, os atrasados lampiões. Para ser lampião dizem que é preciso ser ladrão. Ainda o Vale Azevedo não saíra da cadeia e já o Orelhas o esperava ao portão. Eles choram pelo Inzé, eles choram pelo Cospe Cagalhão. São a vergonha do futebol nacional. Quem os odeia, odeia com profundo sentimento. Se é penalti é porque sim, se não é passa a ser. O importante é os lugares da Liga e não os jogadores. Um abraço para ti e para todos os sportinguistas. Domingo não irei à nossa casa ver o jogo, pois estou farto que aquela cambada de chulos gozem com quem lhes deixa os euros para lhes pagar as suas vidas de luxo. É como disseste num dos diretos, isto assim não pode ser. Abraço, António Sousa, forte abraço para ti também. E continua a mandar os teus poemas. Grande João Galeano, rapaziada, que mandou a cena à qual eu respondi, agora está a falhar um bocadinho, mas agora já não, voltou, estabilizou. Mas que mandou um poema também, como costuma mandar sempre. João Galeano, mais um ano de seca, mais um ano de perca, puta que pariu, esses tais do Tetra. Carnidagem, lampionagem, faz-se a pesagem, conclui-se que é só paneleiragem. Vermelhões de lampiões são para aí 6 milhões, odiados por leões e uns quantos dragões. Cospe Lampião, fundador desse colosso, obrece que reflete lições do cérebro ao intestino grosso. E aqui está mais um poema do grande João Galeano. Isto está a falhar um bocadinho agora, acho que agora estabilizou. Obrigado, João Galeano, continua a mandar os teus poemas. E pronto, agora vamos ler aqui o poema do Ricardo Cardoso, que diz: alô rapaziada, boas Miguel, estou de regresso à escrita, tenho acompanhado e divulgado o nosso grande movimento e queria dar os parabéns a ti e à tua equipa pelo magnífico trabalho, o site está mesmo top. Desculpa não ter voltado à escrita antes, mas a madrugada dia 22 continua muito atravessada. Um forte abraço à rapaziada da Beira Baixa, em especial ao gangue de Castelo Branco e à nossa Lara Torres. Forte abraço para o pessoal de Castelo Branco, forte abraço para o pessoal da Beira Baixa, forte abraço para o pessoal do gangue de Castelo Branco e para a Lara Torres, ok? E agora vou ler o teu poema. A madrugada de dia 22 marcou um ponto de viragem, o dia onde um grupo de bois mostrou o esgoto da lampionagem. A cobardia dos cagalhões nojentos deveriam ir para a puta que os pariu. Dejetos, fezes e excrementos, os adjetivos por tudo o que se viu. Um balásio nos cornos de cada cabrão e arroz de puta para o jantar. Aproxima-se o
o dia em que vão todos a enterrar. Finalizo com a homenagem obrigatória a um grande apaixonado da bola. Para sempre marque na nossa história. Um forte abraço à Michi Viola. Lampionagem. E ficou aqui o poema do grande Ricardo Cardoso. Forte abraço para ti, forte abraço para todos os outros que eu falei aqui antes. E agora vamos ler aqui mais um poema, o último poema, enviado pelo o grande Esteves. Olá Miguel, não sei se o que te referiste da malta a falar no bom trabalho dos Lampiões no último direto tem algo a ver com o meu mail anterior, mas mais para que não se reste em dúvida, eu por mim, ok, tudo o que não seja Sporting lá para isso mesmo, nós também. Com ou sem bom trabalho, apenas referi o Paulo Bento como um exemplo desses, mas não o queria lá precisamente por ser lampião. Aliás, dei-te vários exemplos dos quais destacaste o Mil Homens, embora já lá não esteja. Exatamente. Vou ler então o teu poema. Feito o esclarecimento, segue o meu modesto contributo de hoje, que vou passar a ler. Tetra é o caralho, tetraplégicos isso sim. Do cérebro e da ausência de caráter, dessa praga de que desejamos o fim. Treta e não tetra. Esta farsa de campeonato não tem que ver com o número de títulos, mas sim com esses paneleirões a chupar de 4. Babar Gaddafi dos pneus, bandalho criminoso orlhudo, tanto criticaste o Bufas do Norte, até te tornares dono disto tudo. Mas não cagues de algo muito mais, a rapaziada está atenta. Nem que viremos esta vez, mas não te deixaremos ser penta. Marquês, pobre Marquês, mais uma vez conspurcado. Putas, paneleiros e cabrões e todos os tipos de porcos e gado. Carrilho, seu verme ordinário, envergonhas até aos peruanos. Tanto fazes, tanto procuras, que te vamos remodelar o anos. Caso não saibas bem, ou analfabeto do caralho, anos quer dizer cu. Se te pomos as ganfias em cima, voltas com andar novo para o Peru. Mas mais que o cu gostava mesmo era de te foder os dois joelhos. Uma entrada a gatuso ou atropelado, havias de chorar até encharcar os pintelhos. A tua sorte é eu ter uma vida com muito de bom a perder. Trataria eu do assunto e até me vinha na tua tromba, com orgasmos vários, só de dor te ouvir gemer. E pronto, fica aqui o poema do grande Manuel Esteves. Obrigado. Continua a mandar os teus poemas. Sei que és muito interventivo e participativo. E pronto, e de poemas hoje acabou. De poemas hoje acabou e agora vão ficar aqui as duas grandes denúncias de hoje. Duas denúncias. É uma denúncia e meia, na verdade. Deixa-me ver um bocadinho. Então, em primeiro lugar, quero agradecer à rapaziada por terem já feito aquele Pedro Rendeiro de ontem que o gajo apagou as fotos. O gajo apagou as fotos. Alô, alô, tudo ok? Alô, está a dar? Estão aqui a tentar atacar? Não? Está a dar? Está ok? Ok. Esse Pedro Rendeiro, alô? Esse Pedro Rendeiro que eu falei, o gajo tentou atacar as fotos. Tentou apagar as fotos. E então o pessoal nosso que mandou para o gajo, podes ter apagado as fotos, mas não ficas aí muito tempo. Vai para o Carnide, se esse é o teu sonho. Rapaziada 1906. Foi alguém que entretanto mandou mensagem para ele porque o esperto apagou as fotos. E depois houve mais pessoal aqui que mandou também para o gajo a dizer aqui: olha lá, lampião do caralho, faz um favor a ti mesmo, agarra em ti e põe-te no caralho porco. Vai treinar às putas de Carnide num algar para porcos no Sporting. Rapaziada 1906. O gajo tirou as fotos, mas acho que já foi corrido. Eu não sei se ele foi corrido. Já mandaram hoje aqui mensagem que o gajo foi corrido. Este porco do caralho. Este e os outros. Os outros e esses do Twitter que andam aí todos fedidos, a gente também vai saber que eles são. Porque os gajos não metem foto nem metem nada. É perfis falsos. É eles ou familiares deles. Estão a perceber? Lampionagem fora do Sporting. Pá, foda-se. Bom, temos aqui hoje outra denúncia, que é uma denúncia meia, que é esta moça aqui, esta moça, Bruna Costa, que joga no futebol feminino do Sporting. Bruna Costa. A Bruna Costa, que numa entrevista que deu para o jornal, que está disponível no fórum, podem ir lá ao fórum, rapaziada 1906, metam já este assunto no fórum, mandou uma entrevista que dizia o seguinte: umas semanas depois de ser jogadora do clube de Alvalade, o Carnide venceu ao Sporting na última jornada de um dos campeonatos mais disputados dos últimos anos. Bruna, a lampiã, festejou em casa com o pai. Bruna, a jogadora, manteve-se serena em público. Esta foi uma boa opção. Não é por ser do Carnide que vou jogar mal no Sporting, nem que vou deixar de ser do Carnide. Continuo a querer que o Carnide seja campeão, mas não posso festejar.
Bruna parte com alguma vantagem, ratatá. Portanto, esses porcos do caralho que vêm a dizer que a gente anda a não sei o quê, não está aqui, agora vou ler mais. Uma atenção, a mãe ouviu a conversa ao telefone e percebeu do que se tratava. Todos esperavam que a chamada fosse feita pelo Estoril. A surpresa só foi o clube. Ao contrário das outras mães, Dulce não ficou com o coração nas mãos, com a mesma convicção com que lhe disse em criança para continuar a jogar futebol entre os rapazes, que não interessava a que os outros diziam, incentivou-a. Não fui mãe à espera de ser avó, quando tinha a idade dela, tive tudo para lutar, para ter tudo na vida. Foram sempre esses incentivos que ajudaram a manter Bruna de jogo em jogo, de competição em competição. O contrato foi assinado antes de maio. Bruna, benfiquista, lampiã e filha de lampiões, vestiu a camisola do novo clube. Vestiu a camisola do novo clube. E pronto, e é isto. Mais uma lampiã. Eu estou-me a cagar se ela joga bem ou não, pá. Puta que pariu, dali para fora. Saiam dali para fora, caralho. Lampionagem dali para fora. Tão simples como isto. Estão a perceber? Estou-me a cagar, pá. Se não quero lampionagem ali. Ponto final. E vou combater até ao fim. Para terminar, temos aqui um rapaz que eu não sei se ele é lampião ou não. Eu andei a investigar. O gajo trabalhou nos Índios 5 ou 6 anos. Investiguem vocês e vão lá ao fórum e ponham. Eu não vou dizer que ele é. Mas é que é estranho, é. Porquê? A família do gajo é tudo lampiões. Metem coisa. Que é o tal Miguel Miranda, que é o treinador, coordenador de guarda-redes da formação do Sporting. Que as irmãs, ou que é o caralho, lá na página do gajo. E a única coisa que apanhei do gajo foi isto aqui, ó. Isto aqui. Está bem que é 2011, mas um gajo que é carnido em 2011 também deveria ser que é 2017. E está a falhar, hoje está a falhar. Está aqui, ó. Que é este gajo da formação do coisa. Da formação dos coisas. Que é este gajo aqui. Volto a pôr agora. E vão lá à página do gajo, vejam se o gajo é lampião ou não e denunciem. Rapaziada, denunciem lampionagem. Eu estou-me a cagar para o que digam. Eu não quero lampionagem no Sporting. Foda-se. Foda-se. Ponto final. Porque é assim, eu não ganho nada na mesma, caralho. A gente não ganha nada na mesma. Então não ganhar por não ganhar, não quero lampionagem ali. Quando da prima. Simples, estão a perceber? E é isto. Pronto, rapaziada, por hoje acabou. Hoje foi mais rápido, que eu ainda tenho cenas para fazer. Temos aí o site que está a bombar, temos mais cenas para fazer. Então é isso. Forte abraço, obrigado por terem estado aí. Vão para o fórum, vão lá discutir as cenas. Tem muita cena para discutir hoje. E é isso. Forte abraço. Pá, isto hoje está a falhar um bocado, não sei porquê. A gente vai melhorar as coisas aos poucos. Abraço, força. Pá, salvem o direto, a minha equipa aí, salvem o direto que eles vão deitar isto abaixo. Força. Show-se. Fui. Concebidos em bordéis, amor ao Sporting e ódio ao Cardide. Rapaziada 1906, queremos vê-los todos no Jazinho.